capítulo 10. Hebreus capítulo 10. É com grande alegria que nós podemos celebrar o culto ao Senhor presencialmente. Em muitos lugares isso não é possível, mas aqui, pela graça de Deus, nós estamos tendo esse privilégio de nos reunirmos. Hebreus capítulo 10, eu vou ler do verso de número 19 até o verso de número 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ter um período de oração agora, e eu quero orar pela irmã Neide, que está com um problema no calcanhar, não consegue andar. Vamos orar pela vida dela, para que haja plena restauração. Vamos orar pelo Paulo Napolitano, que muito provavelmente estará sendo internado com Covid. Vamos orar pela mãe de uns amigos muito queridos que moraram em Umuarama, mãe da Leila. Vamos orar por ela, para que Deus a abençoe da cirurgia que ela tem que fazer. Coloquemos os nossos corações diante de Deus. Você que tem um pedido também, pode colocar o seu coração diante do Senhor agora e o seu pedido para a glória de Deus. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui esta noite, cremos na Tua Palavra. Tua Palavra é poderosa, verdadeira, o Senhor é maravilhoso. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que maravilha, que privilégio temos esta noite, ó Deus, de participar da reunião da igreja. Que privilégio temos esta noite de cantar louvores ao Teu nome, de contribuir, de ouvir a Tua Palavra, de orar, de buscar ao Senhor em comunidade, junto com os irmãos. Que privilégio temos, que grande alegria temos, ó Pai, por estarmos juntos. Que grande amor o Senhor tem para conosco, a ponto de ter dado o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que privilégio ter o perdão dos pecados, a vida eterna, a salvação em Jesus Cristo. Que privilégio termos o poder do Teu Espírito habitando em nós, a ação do Teu Espírito em nós, a graça do Espírito Santo nos fortalecendo. Que privilégio
sermos habitados pelo Espírito de Deus. Que privilégio termos os dons do Espírito, compartilharmos. Que privilégio aguardarmos ansiosamente o retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Que privilégio a esperança da ressurreição. Que privilégio temos esta noite da alegria do Espírito invadir a nossa alma, nosso coração, a paz de Cristo encher a nossa realidade total. Que privilégio temos de ser chamados filhos de Deus. Graças te damos por tudo. Ó Deus, colocamos essas pessoas que foram mencionadas esta noite em tuas mãos. Abençoe a vida da Neide, ó Pai. Estenda as tuas mãos para que toda dor, todo problema seja eliminado. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre o Paulo também. Ó Pai, o Senhor é poderoso para curar, para transformar. Não há vírus que resista se o Senhor operar. Ó Deus amado, estenda as tuas mãos sobre ele. Pedimos a tua mão também, ó Pai, sobre a mãe da Leila, nossa amada amiga. Estenda as tuas mãos sobre ela para curar, para libertar. Ó Deus amado, tu és poderoso e não há doença que o Senhor não possa curar. Não há situação que o Senhor não possa mudar, porque tu és poderoso, ó Pai, e igual a ti não há nenhum. Senhor amado, Senhor poderoso, pedimos a tua bênção sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, para que possamos, Senhor, ir progredindo rumo a uma libertação completa das doenças desse vírus. Abençoe, Senhor, os cientistas, os pesquisadores. Por mais que a ciência seja avançada, nós sabemos que a sabedoria vem do Senhor, o conhecimento vem do Senhor, e nós não esperamos na ciência, nós não esperamos no homem, nós não nos apoiamos no braço humano, nós nos apoiamos no Senhor, no teu poder. Esperamos que o Senhor abençoe e que esta ciência que hoje temos possa chegar ao descobrimento de uma vacina segura, possa chegar ao descobrimento de uma solução para esta situação em que nos encontramos. Nós confiamos somente em Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és a nossa esperança eterna. Abençoe os governos, abençoe o presidente da República, os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores. Estenda as tuas mãos sobre as autoridades do nosso país, para que tomem as decisões certas, guiadas pelo Senhor. Abençoe também os demais países neste mundo. Abençoe as autoridades que possam ser, ó Deus, guiadas pelo Senhor na solução desta difícil causa, mas para Ti nada é impossível. Descansamos completamente, absolutamente, totalmente nas Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa ansiedade. Tira a ansiedade dos corações esta noite, que haja paz e espírito na alma sobre cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Amanhã, às 19h30, eu vou participar da aula do inaugural do Seminário Teológico Batista, e então fui convidado para participar de uma mesa de debate, e nós vamos fazer o debate sobre o milênio. Então eu e mais 2 ex-professores vamos estar dialogando sobre as visões teológicas a respeito do milênio. O debate será feito online, transmitido pelo Facebook do Seminário Teológico Batista. Eu vou compartilhar o endereço do Facebook para os irmãos que depois queiram assistir ao debate. Será às 19h30
todos estão convidados para assistir. Orem por mim. Irmãos, em tempos de crise, nós começamos a peneirar as coisas e acabamos de alguma forma priorizando o essencial. É sempre assim. Faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa essência de vida. Quando a gente perde o emprego, a gente começa a priorizar, a destacar o essencial, o que eu vou ficar, o que eu vou deixar, o que eu vou continuar comprando e pagando, o que eu vou parar de comprar. Em tempos de crise é assim. Nessa pandemia, e eu já estou cansado dessa palavra, vou usá-la essa noite, mas já estou saturado dessa palavra. Mas nessa época em que estamos vivendo, eu percebo que muitas vezes estamos tendo que optar, estamos tendo que priorizar as coisas. A própria sociedade fez e faz esta opção. Por exemplo, tinha uma época que somente os serviços essenciais funcionavam. E o que não é considerado essencial não podia funcionar. Daí nós entendemos que podemos ficar sem várias coisas. E eu acho que esse período está nos ensinando várias coisas. Talvez nós vamos ter muitos anos para ainda refletir e mastigar o que este período está nos ensinando. Uma das coisas que ele nos ensinou e está nos ensinando é que a gente pode muito bem ficar sem sentar numa pizzaria para comer uma pizza com os amigos. É ruim, mas a gente pode ficar sem. Entendemos que a gente pode, durante um período, ficar sem ir ao shopping. Para quem está acostumado a frequentar o shopping mensalmente ou semanalmente, é ruim. Percebemos que a gente pode ficar sem frequentar cinema. Percebemos que a gente pode ficar sem fazer grandes festas de aniversário, celebração. Entre outras coisas, a gente descobriu que pode ficar sem várias coisas. Então priorizamos o que vemos que é necessário e deixamos o que não é prioridade para um outro momento. É assim que funciona. Mas aí nessa jogada, nessa caminhada, nessa lição, eu começo a pensar se por acaso não acabamos nos apegando algumas vezes ao periférico, espiritualmente falando, e deixamos o essencial de lado. Há que ter muito cuidado. Há que ter muito cuidado na hora de selecionar as prioridades. Porque às vezes a gente pode estabelecer como prioridade algo que não é realmente prioridade. E ao mesmo tempo a gente pode também deixar fora algo que seria prioridade na nossa vida e lançamos em segundo plano. Então essa noite eu quero trazer uma mensagem sobre alguns elementos essenciais para a vida espiritual e que nós não podemos deixar de preservar como prioridade na nossa vida. Mas primeiro a gente precisa saber quem é. A gente precisa saber o que é que temos, quem somos e o que temos.
E isso vai levar à posição, então, que devemos tomar. Primeiro é preciso uma consciência de quem somos. Precisamos uma consciência clara do que temos diante de Deus, para a partir deste ponto caminharmos para o que devemos agir e o que devemos fazer. Esse texto que nós lemos essa noite começa assim. Ele começa nos dizendo quem somos e o que temos. Hebreus é um livro maravilhoso, que traz uma profundidade de consciência a respeito da nova aliança, que traz uma consciência clara a respeito de quem nós somos em Cristo e do que temos em Cristo. É claro que se eu fosse falar tudo aquilo que somos em Cristo, ou tudo aquilo que temos em Cristo, essa noite seria insuficiente para esgotarmos isto. Mas eu quero me apegar neste texto, a partir do verso 19 que lemos, porque no verso 19 podemos perceber que nós temos em Cristo o direito de entrar no Santo dos Santos. Temos o direito de entrar no Santo dos Santos. Veja o verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Que maravilha! Temos o direito de entrar no Santo dos Santos. E aqui o livro de Hebreus sempre capta as imagens da antiga aliança ou do Antigo Testamento. E na antiga aliança ou no Antigo Testamento nós tínhamos a ideia do tabernáculo ou do templo de Salomão. E a começar pelo tabernáculo, nós tínhamos sérias e importantes divisões de espaço. Tinha o átrio, onde ficava o altar do sacrifício, e alguns podiam chegar até o átrio, mas depois tinha o lugar santo, adentrando para o tabernáculo, tínhamos o lugar santo, onde ficava a mesa com os pães da proposição, onde ficava o candelabro com os 7 braços, e aonde ficava o altar de incenso. Mas após aquilo, havia um véu espesso, que separava o chamado lugar santo do Santo dos Santos, ou seja, o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo havia a arca da aliança, que era uma caixa de madeira revestida de ouro, e nesta caixa de madeira havia as tábuas dos 10 mandamentos, havia uma urna contendo o maná, e havia a vara de Arão que floresceu quando foi escolhido a tribo de Arão para ser do sacerdócio perpétuo em Israel. E naquele espaço, ou seja, no Santo dos Santos, para além daquele véu, ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote. Uma vez por ano entrava com o sangue, fazia aspersão pelo seu próprio pecado, pelo pecado de todos, e ali era um lugar que representava a presença do Deus Santíssimo. Se alguém entrasse naquele lugar, morria fulminado imediatamente. E se o sumo sacerdote entrasse em pecado, ele morreria instantaneamente no local. Por isso, o sumo sacerdote era amarrado por uma corda, e havia na sua roupa algumas campainhas que ficavam tilintando enquanto ele estivesse se mexendo lá dentro. Isso era um sinal de que ele estava vivo,
porque se parasse de tilintar as campainhas por um tempo, eles saberiam que ele tinha morrido naquele local, e ninguém podia nem entrar lá para pegá-lo. Eles o arrastavam pela corda e traziam para fora. Isso significaria que aquele homem tinha entrado em pecado na presença de Deus. Então o livro de Hebreus pega essa imagem e ele diz que nós, pelo sangue de Cristo Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos, não no Santo dos Santos do antigo templo que foi destruído, não do antigo tabernáculo, porque aquilo era simplesmente uma sombra das realidades celestiais. Então o autor do livro de Hebreus diz que nós entramos no Santo dos Santos do céu, na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O que antes era somente do domínio do sumo sacerdote, hoje foi conferido a nós também. O que o povo em geral não podia fazer, nós, igreja, podemos fazer, ou seja, adentrar na presença de Deus, aonde está o Todo-Poderoso. O que era antes feito só na esfera do simbólico, hoje pode ser feito no concreto da realidade. Ou seja, o povo de Israel, o sumo sacerdote, entrava diante de uma caixa de madeira revestida de ouro apenas, mas nós podemos entrar diante do trono de Deus na glória. Aleluia, graças a Deus por isso. Nós temos esse privilégio. Algumas pessoas dizem: eu queria estar na época de Moisés, eu queria estar naquela época, puxa, como deveria ser gostoso ali. Realmente deveria ser tremendo, mas nós somos muito mais privilegiados, porque aquilo que eles não puderam fazer, nós podemos fazer, entrar pessoalmente na presença de Deus e estar diante do Todo-Poderoso, sem ser fulminados. Aleluia. Eles participaram dos símbolos, mas nós tocamos na realidade. Nós tocamos no Senhor. Nós temos comunhão íntima com o Senhor. Podemos entrar na presença do Senhor. E entramos, mas entramos como? Por nosso próprio mérito, por nosso próprio merecimento? Entramos pelas obras que tenhamos realizado? Entramos pelo status ou pelo esforço espiritual que possa nos garantir? Não, de forma alguma. O texto é claro, nós entramos, mas entramos por intermédio, por meio, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A partir do sangue de Jesus nós podemos entrar. É pelo sangue dele que temos o direito de estar na presença de Deus. Além disso também, nós entramos, mas não entramos por um antigo caminho. Ele diz, nós entramos por um novo e vivo caminho. O texto diz no verso 20, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ora, os israelitas entraram por um caminho, pelo caminho da lei. Mas o caminho da lei não nos conduzia à realidade da presença de Deus, porque Paulo diz que a lei nos serviu apenas de aio, de condutor, mas não chegou até onde deveria chegar, porque os homens viveram em seus pecados e não havia poder na lei para perdoar o pecado dos seres humanos, não havia poder na lei para transformar a realidade íntima de um ser humano. Então eles entraram pelo caminho da lei, pelo caminho da tenda da congregação no deserto, pelo caminho do templo de Jerusalém, que era permeado de sacrifício de animais, que era carregado de véus, de separações. Mas o texto diz que agora nós temos um novo, não o antigo, nós temos um novo, e não aquele caminho de chão batido, de terra, de pedras, mas um caminho vivo,
É interessante isso, porque ele faz uma metáfora absolutamente gloriosa, quando ele estabelece o corpo de Cristo como véu. Ele diz, para entrar no Santo dos Santos, eles precisavam traspassar o véu, eles precisavam passar, rasgar o véu, abrir o véu para entrar. E ele diz, nós entramos, mas não por esse véu, nós entramos pelo corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é como véu, e quando o corpo de Cristo foi rasgado na cruz do Calvário, aquilo era uma simbologia do véu que foi rasgado lá no templo, ou seja, é pelo corpo de Cristo, é pelo rasgo do corpo de Cristo que nós podemos chegar a Deus. Nós entramos, mas não entramos pelo véu, nós entramos pelo corpo de Cristo sacrificado na cruz do Calvário por nós, aleluia. Por isso o caminho não é morto, o caminho é vivo. Por isso o caminho não é de pedra, o caminho tem nome, tem personalidade. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, precisamos entrar por Jesus. Quando o véu do corpo de Cristo foi rasgado, o sangue do coração de Cristo veio à tona e jorrou sangue e água. Porque quando eu olho para o corpo de Cristo rasgado, eu vejo o coração de Deus. É pelo corpo de Cristo que entramos na presença do Pai. Aleluia. O que o véu não podia fazer, Cristo fez na cruz. O que a lei não podia fazer, Cristo fez na cruz do Calvário. O nosso caminho agora é vivo. O antigo caminho era pavimentado pela morte, mas o novo caminho é vivo. Por quê? Porque Cristo é o caminho e Cristo ressuscitou. Eu sou o caminho. Então temos um novo e vivo caminho. Mas além disso, também temos um sacerdote diferente. O verso 21 diz, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Interessante, porque já não é mais os sacerdotes da tribo de Levi. E é maravilhoso isso quando Paulo faz esta argumentação, dizendo que Cristo veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi, mas pela lei não poderia se levantar sacerdote que não viesse da linhagem de Levi. Esta era a lei. Por isso não se viu em todos os tempos, em todas as eras, que se levantasse um sacerdócio que viesse de outra linhagem, a não ser da linhagem de Levi. Mas Jesus não veio da linhagem de Levi, e Paulo diz, Jesus veio da linhagem de Judá, donde não se tinha nenhum elemento sacerdotal. Então ele conclui dizendo, se Cristo é o nosso sacerdote, e ele vem da linhagem de Judá e não da linhagem de Davi, significa que mudou a linhagem sacerdotal, mudou de tribo, mudou de Levi para Judá. E ele conclui dizendo, quando há mudança de sacerdote, obrigatoriamente se faz mudança de lei, aleluia. Nós não estamos mais debaixo da lei da antiga aliança, mas agora estamos debaixo da lei da graça em Cristo Jesus, aleluia. Essa mensagem é para a gente pular dos bancos. Temos um sacerdote. O sacerdote antigo não podia fazer nada. O sacerdote antigo precisava fazer expiação pelos próprios pecados dele mesmo, porque era falho, era pecador, e pouco ou nada podia fazer pelo povo, apenas ritualizar os elementos da lei. Mas o novo sacerdote não. O sacerdote maior não. O sacerdote maior faz a transformação.
aquilo que o sacerdote da lei não podia fazer, porque não tinha poder para transformar. O sacerdote da graça vem numa realidade totalmente diferente, e ele morre na cruz do Calvário para fazer a mediação, porque o sacerdote é aquele que faz a mediação, é o intermédio entre Deus e o povo, e este grande sacerdote que é Jesus Cristo, fez a mediação eterna entre Deus e o povo, ligando a gente a Deus e perdoando os nossos pecados, aquilo que o antigo sacerdote não podia fazer, que era perdoar pecados. O novo e grande sacerdote fez, perdoando de uma vez por todas os nossos pecados na cruz do Calvário. Aleluia! Somos perdoados, somos lavados. Ninguém pode te acusar, nem o diabo, nem o inferno, ninguém, porque você é perdoado pelo grande sacerdote que lavou os teus pecados no seu próprio sangue. Aleluia, graças a Deus. Então, esse texto começa dizendo o que temos. O que temos? Temos o direito de entrar no Santo dos Santos. Temos a graça de entrar por um novo e vivo caminho, e temos a alegria de ter um sacerdote grande e diferente, que realmente deu cabo dos nossos pecados. Então, sabendo dessas coisas, agora vem as nossas atitudes. Primeiro precisamos ter a consciência de quem somos e o que temos. Agora que sabemos quem somos e o que temos, vem no texto as nossas atitudes. Como devemos agir? Talvez essa seja a pergunta mais complexa. A gente sai do seminário quando estuda teologia sabendo um monte de coisa, mas não sabe o que faz com tudo o que sabe. Como devemos agir? A gente vai ler a Bíblia, lê, aprende um monte de coisa, mas muitas vezes não sabe o que faz com aquilo que aprendeu. Como devemos agir? A gente ouve pregações e mais pregações e um monte de pregações, e a gente cresce intelectualmente nas coisas, mas a grande pergunta é: o que devemos fazer a partir daquilo que sabemos? E o texto vai dizer: primeiro, se sabemos o que sabemos, não podemos deixar de ter um coração sincero diante de Deus. Verso 22: sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Olha, nós temos direito a entrar no Santo dos Santos. Então, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Um coração sincero, sabendo que você tem o direito de entrar no Santo dos Santos. Como é que você deve entrar na presença de Deus? Como você deve se relacionar com este Deus? Como você deve entrar em oração? Como você deve orar? Como você deve viver no dia a dia? Como você deve falar com Deus? Como você deve pensar em Deus? Como você deve cultuar a Deus? Como você deve adorar a Deus? Como? Com um coração sincero. E é interessante porque sincero é uma palavra que vem de sem cera. Dizem que é dos vasos de cera que eram feitos antigamente e que eram polidos de tal forma que ele ficava totalmente translúcido, e alguém que visse diria: parece que nem tem cera. Sincera, sincero, sincero. Então, um coração sincero é um coração transparente, é um coração translúcido, é um coração que mostra quem você é, que mostra como você está,
que mostra a tua realidade mais íntima, que revela quem você realmente é. Via de regra, a gente gosta de pôr, esse período está nos ensinando várias coisas. A gente gosta de pôr máscaras, não essas máscaras, essas a gente já está cansado, com certeza. Não vemos a hora de botar fogo nessas máscaras, mas na vida em geral, eu acho que agora está materializando aquilo que muita gente gosta de fazer, botar máscaras. Sinceramente, eu nem sempre gosto de ser identificado como pastor nos relacionamentos. Primeiro que muita gente acha que por a pessoa ser pastor, ela está num grau elevado. Isso é mentira. Nós somos todos iguais, com funções diferentes segundo a vontade de Deus. Mas quando você está conversando com uma pessoa que você nunca viu antes, conhece uma pessoa, e de repente ela fala, de repente ela descobre o que você faz, qual é a sua profissão, e aí você é obrigado a falar, eu sou pastor. Você é pastor? E aí a primeira coisa que acontece é que o linguajar já muda. Já começa a falar em Deus imediatamente, já começa a falar na Bíblia imediatamente. Aquilo que outrora estava falando coisas nada a ver, agora de repente começa a falar de Deus e de Bíblia. A igreja é uma bênção, olha, sabe que Deus guarda a gente. E aí já muda a conversa imediatamente. Eu digo, colocou a máscara da religiosidade para se aproximar de um pastor. Misericórdia. É mais ou menos assim que muitas pessoas fazem quando dizem, vamos à igreja. Então a gente não coloca o coração sincero. A gente pega a Bíblia, faz uma cara de santo. E agora eu vou. Para. Misericórdia. Jesus diz de 2 homens que estavam orando no templo. E os 2 oravam. Um dizia, graças te dou porque não sou igual a este publicano, pecador, miserável. Eu não. Eu oro 3 vezes na semana, 3 vezes por dia. Eu jejuo toda semana. Eu dou meus dízimos e minhas ofertas. Eu frequento todos os cultos. Eu já li a Bíblia 40 vezes. Eu sei 427 versículos de cor. Eu não falto com meus dízimos e as minhas ofertas. Eu sou diferente. Esse, disse Jesus, desceu sem justificação. Desceu culpado. Mas o outro, com um coração sincero, abriu a alma e disse, tem misericórdia de mim, porque sou um miserável pecador. E Jesus disse, esse desceu justificado. Aproximemo-nos do Senhor com um coração sincero. Quem sou eu? Eu posso mentir para minha esposa, posso enganar os meus filhos, posso mentir para a igreja, para os meus companheiros, mas eu não posso mentir para Deus. Quem sou eu? Quem sou? Um coração sincero é aquele que vem transparente, que se mostra como é, que revela o seu interior, que revela as suas intenções reais. A minha intenção é esta. Precisamos tirar a máscara do coração, porque com máscara muitas vezes parecemos estar sorrindo quando estamos chorando, ou parecemos estar chorando quando estamos sorrindo. É muito fácil enganar com a máscara, mas quando a gente tira a máscara, está na cara o que é. É muito fácil usar máscaras. O inimigo trabalha para que tenhamos um coração sem sinceridade diante de Deus. Um coração cheio de religiosidades, de segundas intenções. Mas precisamos cultivar um coração sincero diante do Senhor. E o coração sincero não precisa temer, pois ele pode vir com a plena convicção de fé. É isso que diz o texto.
cheguemos a Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Fé do quê? Fé de que fomos lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus. Fé de que nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos. Fé que nós entramos por um novo e vivo caminho, que temos um sacerdote diferente e que ele perdoa os nossos pecados. O sacerdote não podia ter esta fé quando entrava no Santo dos Santos. O sacerdote tinha que entrar tremendo, porque se ele tivesse esquecido alguma coisa ou feito algo errado, aquela seria a última vez que ele entraria ali. Mas nós não. Nós não. Nós podemos entrar com confiança e com fé de que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados e nos transforma numa nova criatura. Aleluia. Precisamos entrar com confiança, com um coração sincero. O que precisamos fazer, além de estar com um coração sincero diante de Deus? Não podemos deixar de ter esperança. Verso 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esperança. Esperança não pode faltar em nosso coração. Eu tenho visto muitas pessoas sem esperança nesta pandemia. Eu tenho visto muita gente nesses dias perder completamente o ânimo e a esperança. Eu acho que não vai dar nada. A situação vai de mal a pior mesmo. Nada vai funcionar. As pessoas estão perdendo a esperança. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a esperança não pode faltar em tempos de crise. Por quê? Porque a nossa esperança não está nesta terra. A nossa esperança não está num governo justo aqui nessa terra. A nossa esperança não está nos homens, não está no sistema político, não está no sistema filosófico, não está no sistema sociológico da nossa sociedade. A nossa esperança está no Senhor. Esta crise veio para nos mostrar muitas coisas. Dentre elas, onde está a nossa esperança? Quando você vê alguém totalmente desesperançado, desesperado e desanimado, muito provavelmente é porque a esperança dele estava tão somente nas coisas terrenas. Ele esperava conquistar um lugar junto ao sol aqui nessa terra. Ele esperava ter tanto e tanto dinheiro. Ele esperava conquistar isso, aquilo e outro. E a sua esperança se foi. Mas aquele que serve ao Senhor, pode vir pandemia, pode vir doenças, pode vir problemas, pode vir coisas insolúveis, ele continua na sua esperança viva, porque a nossa esperança é encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. O inimigo trabalha para que tenhamos desespero. E quantas pessoas estão desesperadas? Desesperado é sem esperança. Quantos estão desesperados? O inimigo trabalha para aumentar o desespero por notícias ruins cada vez mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês: isso aqui não é uma fala para você viver desinformado. Não é isso, eu não faço apologia à desinformação. Procure se informar sim do que está acontecendo em meios saudáveis. Porém, a grande massa da mídia, a grande massa dos noticiários, eles têm apenas um objetivo, que mesmo aqueles que estão fazendo muitas vezes não sabem, porque são manipulados, são como bonecos manipulados por uma força maligna maior, que está os manipulando, e o grande objetivo é lançar desespero no coração da humanidade, para que as pessoas fiquem destruídas, derrotadas diante da circunstância. Crente que fica 24 horas assistindo noticiários, cultiva para si uma vida de amargura e desespero, porque fica só olhando
as tragédias. E as forças malignas, elas têm uma estratégia. Elas vão e muitas vezes influenciam as pessoas para fazer o mal. E depois que fazem o mal, elas correm e postam na mídia para que todo mundo veja o mal que elas fizeram. E as pessoas ficam amarguradas e desesperadas. Mas nós devemos cultivar a esperança no Senhor. Cultive a esperança. Cultivar a esperança é uma tarefa minha e é uma tarefa sua. Como é que se cultiva a esperança, pastor? Primeiro, colocando no seu coração as coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, desejando as coisas de Deus, confiando no Senhor Todo-Poderoso, lendo a palavra de Deus diariamente e entendendo a grandeza do nosso Deus, aprendendo a palavra e colocando ela em prática na nossa vida, revisando constantemente onde está o nosso coração e colocando o nosso coração nas coisas de Deus, enchendo o nosso coração com as coisas de Deus. Aí a esperança começa a brotar. Cultivar a esperança é, sem dúvida, uma tarefa nossa. O que mais devemos fazer? Também o texto nos diz: não devemos deixar de incentivar uns aos outros. Incentivar uns aos outros. O verso 24 diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Precisamos incentivar uns aos outros. Incentivar as pessoas. Incentivar como? Incentivar com palavras. Incentivar com atitudes. Precisamos incentivar. Incentivar ao amor. Incentivar falando e incentivar fazendo. Incentivar amando e incentivar falando do amor. Incentivar perdoando e incentivar agindo no perdão. Precisamos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, como o irmão leu aqui. Nós fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Precisamos incentivar os irmãos nas boas obras, falando e fazendo, fazendo e falando. O inimigo trabalha para a frustração e assim não deixar que as pessoas fiquem incentivadas. Ele trabalha, por exemplo, espalhando o ódio e não deixando que o amor se espalhe. Ele trabalha retribuindo o mal com o bem. Quando você faz o bem, muitas vezes vem o mal para você, para que você não seja incentivado ao amor. Ele trabalha ensinando o egoísmo, para que você não compartilhe o que tem. Ele trabalha espalhando medo. Olha, não compartilhe o que você tem, porque nós estamos em tempo de crise, vai faltar para você, e aí você não compartilha o que tem, você não incentiva ninguém às boas obras. Ele trabalha retribuindo ações boas e obras boas com descaso e falta de consideração. Então, quando você faz alguma coisa, muitas vezes você colhe o descaso e a falta de consideração para quem você ajudou. Assim ele não deixa que você incentive os outros nas boas obras quando você desanima. Mas precisamos incentivar uns aos outros no amor e nas boas obras. Irmãos, nós temos uma ferramenta hoje poderosa, que é a internet. A internet é uma ferramenta poderosa, tanto para o mal quanto para o bem. Se não soubermos usar a internet, utilizaremos ela para o mal, mas se soubermos utilizar, utilizaremos para o bem. Nesse momento em que estamos de crise, em que não podemos estar sempre juntos uns dos outros, mas temos a internet,
temos o WhatsApp, temos o telefone, podemos ligar, podemos falar, podemos incentivar, podemos dizer: não, estamos juntos, você está comigo, eu estou com você, eu te amo, vamos caminhar. Precisamos fazer uns com os outros isso. Não podemos agir com indiferença. Se essa pandemia tivesse vindo há 100 anos atrás, as pessoas estariam mais isoladas do que nunca em suas casas. Mas hoje em dia, o isolamento não impede o relacionamento, porque nós temos todos nós praticamente temos celulares, todos nós praticamente temos acesso à internet, temos acesso ao WhatsApp, podemos ligar, podemos dizer, podemos estar presente, ainda que virtualmente, mas podemos estar presente na vida dos outros, perguntando como você está, como está indo as coisas, você precisa de alguma coisa, você precisa de mim, eu estou aqui, eu te amo, eu sou um com você, vamos caminhar juntos. Precisamos estar juntos, precisamos nos interessar uns pelos outros. Isso é uma forma de incentivar o amor e de incentivar as boas obras. O texto diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Sabe por quê? Porque lá fora tem um monte de gente desincentivando as coisas de Deus, incentivando ao contrário. Agora eles estão incentivando casamentos homoafetivos. Eles estão incentivando coisas contrárias à vontade de Deus. E pastor, não pode falar isso na internet hoje em dia, é verdade. Que pena, já falei. Então, é isso que acontece, o desincentivo, o incentivo ao erro. Nós precisamos incentivar um ao outro em amor e nas boas obras. Incentivar com alegria. O incentivo à violência está toda hora na mídia. O incentivo ao pecado está toda hora exposto diante de nós. Mas nós devemos combater isso, incentivando uns aos outros ao amor de Cristo Jesus e às boas obras. Quando ficamos sabendo que o irmão está doente, não podemos deixar de incentivar, não podemos deixar de ligar, de falar, de teclar, de mandar alguma coisa, dizer: estou com você, estou orando por você. Precisamos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. E por último, além disso, não podemos também deixar de nos reunir. Não podemos deixar de nos reunirmos como igreja. Verso 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Naquela época já havia gente, não é uma coisa nova. O movimento sem igreja não é novo, começou lá atrás, com o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, esta crise está nos ensinando algumas coisas. Dentre elas, o valor da reunião da igreja. Esse texto aqui diz: não deixamos de nos reunir como igreja numa época em que eles começaram a ser perseguidos. Numa época em que reunir-se como igreja era correr risco de morte. Numa época em que reunir-se como igreja poderia ser atestado de morte para a vida da pessoa. Não deixemos de reunir como igreja. E a igreja primitiva levou isso a sério, porque quando o Império Romano proibiu eles de se reunir, eles começaram a se reunir nas catacumbas, começaram a se reunir nos cemitérios subterrâneos. E a igreja começou a crescer dessa forma, sob perseguição. E hoje nós temos perseguição no mundo. Nossos irmãos que estão vivendo na China hoje são perseguidos pelo Estado. E estão se reunindo, muitas vezes escondidos, muitas vezes debaixo de perseguição, estão se reunindo.
No século XX, quando o comunismo ameaçava as estruturas de poder no mundo, países como a Romênia, como a China, como a Coreia do Norte e como a União Soviética na época, eram países em que ser cristão significava ser contrário ao Estado e por isso incorrer em pena, muitas vezes de morte, e as igrejas se reuniam, sabe onde? Escondidos, mas não deixavam de se reunir. Os irmãos estavam juntos. Eles precisavam marcar reuniões onde as pessoas iam chegando, mas não podiam chegar no mesmo horário. Uma chegava agora, outra chegava meia hora depois, outra uma hora depois, para não levantar suspeitas, porque se o Estado descobrisse, eles seriam mortos, o pastor seria preso, seria torturado, seriam mortos. E nós temos relatos e mais relatos de irmãos que foram torturados na época da crise do comunismo no mundo. Mas os irmãos não deixaram de se reunir. Hoje em dia eu vejo que com muita facilidade as pessoas abandonam a reunião da igreja. Eu vejo com muita facilidade as pessoas deixam de se reunir. Esta crise veio para nos passar num crivo. E nem estamos aqui ilegalmente hoje, estamos legalmente reunidos. Ou seja, o Estado não está contra nós neste momento aqui. Nós podemos claramente estar aqui, ninguém está aqui correndo o risco de ser preso esta noite. Ninguém está aqui correndo o risco de ser torturado por estar na reunião. Ninguém está aqui correndo o risco de ser morto. Não, todos nós estamos livremente aqui. Policiais podem entrar aqui tranquilamente e até cultuar conosco. Nós não estamos fora da lei neste momento. Mas sabe de uma coisa? Há uma conversa entre os pastores que a gente vem acompanhando, não só do Brasil, mas do mundo todo, dizendo que neste período agora da pandemia que atingiu o mundo todo, uma parcela, e talvez muito grande, de pessoas nunca mais voltarão às igrejas. Simplesmente pelo fato de que foram impossibilitados de frequentar alguns cultos e depois já aproveitaram para debandar e sumir. Os irmãos de Umuarama compartilham comigo e dizem: pastor, eu acho que tem gente aqui que nunca mais vai voltar. Pode ser. Mas não é só Umuarama, é em Prudente, não é só Prudente, é nos Estados Unidos, é na Europa. Muita gente nunca mais vai voltar. Sabe por quê? Porque nunca dão valor à reunião da igreja, não foram cheios do Espírito Santo, não viveram de acordo com Deus. Eu não estou dizendo de irmãos que não podem estar conosco aqui por motivo de risco, por motivo de saúde, por motivo... Claro, isso é compreensível claramente. Logo essa pandemia vai passar, nós vamos retornar, fazer aula com as crianças. Com certeza muitos irmãos que hoje não estão aqui retornarão conosco, amém. Mas eu estou dizendo de pessoas que podem estar e não estão, que poderão voltar e nunca mais voltarão. Sabe por quê? Porque não entenderam o que é a igreja. Estou falando de pessoas que dizem: olha, não, você pode ficar na sua casa mesmo, e ali você já é a igreja, ali, já fique ali e não precisa se reunir com a igreja. Isso é obra do inferno, para afastar os irmãos uns dos outros, para impedir a comunhão da igreja. Eu não estou dizendo que igreja é 4 paredes, estou dizendo que a reunião da igreja é importante. Se não for aqui, pode ser debaixo da terra, em qualquer outro lugar, numa caverna, pode ser na praça pública, qualquer lugar. Mas nós precisamos estar reunidos como igreja, precisamos estar cultuando como igreja, precisamos estar participando da ceia, precisamos estar nos alimentando espiritualmente, ouvindo a palavra, ministrando a palavra. Precisamos do toque um do outro, precisamos da oração um do outro, precisamos estar vendo uns aos outros, precisamos estar incentivando uns aos outros, precisamos estar caminhando juntos, precisamos estar frequentando o mesmo espaço, precisamos do calor um do outro, precisamos, porque a igreja nunca deixou de se reunir na história, nunca, mesmo sob perseguição, a igreja nunca deixou de se reunir, mas a igreja do século 21 está
estilhaçando em pedaços. Não a igreja de Cristo, a igreja dos homens está estilhaçando em pedaços. E muita gente não se reúne mais, porque vieram com uma ideia de que não precisa se reunir, pode ficar em casa mesmo que está tudo bem. O inimigo trabalha para frustrar as pessoas, frustrar elas com pastores ímpios, frustrar as pessoas com irmãos falsos, frustrar as pessoas com teologias enganosas. E a partir daí as pessoas desistem da reunião, desistem de estar juntos. E já quando eu me converti, diziam uma frase que cada vez mais se faz verdadeira na minha consciência. Diziam: uma brasa, quando é tirada do fogo, é questão de tempo e ela vai se apagar. Eu não estou dizendo do irmão ou outro que é impossibilitado de vir por uma doença, por alguma coisa. Isso é plenamente compreensível. Eu estou dizendo de pessoas que simplesmente decidiram não estar mais. Uma brasa que sai do fogo vai apagar. Então, a minha casa é a mesma coisa que a igreja. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fez muito claro a diferença entre casa e igreja no livro dos Coríntios, aos Coríntios, onde ele dizia para os irmãos que vinham para tomar a ceia: não tendes vós casas para comer. Casa é uma coisa. Quando vem a igreja do Senhor, não venha com fome. Casa é uma coisa, igreja é outra. Quando Paulo dizia às mulheres: a mulher que quer saber alguma coisa, pergunte em casa para o marido, mas não na igreja. Casa é uma coisa, igreja é outra. Essa consciência estava completamente clara na mente do apóstolo Paulo, está clara nas Escrituras. Ah, mas quer dizer que eu não posso me reunir na minha casa? Você pode reunir com a igreja na sua casa, mas aí então será a reunião da igreja. Mas se você deixar de se reunir com a igreja, não pense que ficar em casa sentado assistindo televisão é a mesma coisa de que estar na reunião da igreja, porque não é. O diabo tem trabalhado para disseminar essa mentira no meio das pessoas, e muitos começaram até a dizer que o diabo está no meio da igreja. Ó, meu irmão, se o diabo está no meio da igreja, ele também está dentro da casa das pessoas. Aliás, está mesmo, porque na reunião com Jesus ele disse: olha, um de vós é o diabo. Está em todos os lugares. Então, não podemos deixar de nos reunir, sabendo que temos direito ao acesso ao Santo dos Santos, que temos um superior sacerdote, que fomos lavados no sangue de Cristo. Não podemos deixar de nos reunir como igreja, sempre. Então, sempre que os irmãos podem se reunir, é importante estar reunidos. Eu não estou dizendo que você não pode faltar, que você não pode viajar, que você não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que sempre que você puder vir, venha para a reunião da igreja. Eu não estou dizendo isso porque eu sou pastor, porque eu sou pastor há não tantos anos quanto eu sou crente. E eu nunca conseguia ficar na minha casa, porque a reunião da igreja está acontecendo. Isso não é uma religiosidade, mas o meu coração palpitava por estar perto, por estar junto com os irmãos. E eu tive várias, e eu vou terminar aqui, eu tive várias fases na minha vida. Teve uma fase na minha vida que foi a fase da minha conversão, onde existia um pastor chamado pastor José Augusto dos Santos, que eu lembro dele com muito amor no meu coração, muita saudade, porque ele já partiu e está com o Senhor. Pastor José Augusto dos Santos, nós fazíamos os cultos aos domingos, mas quando chegava a hora do culto, meu coração queimava de alegria, de desejo de estar com os irmãos. E eu queria ouvir a mensagem da noite, a palavra de Deus sendo pregada. Parece que o céu descia na minha vida.
E quando estava acabando aquele momento, eu ficava, meu Deus, agora vou ter que aguardar até domingo que vem para ir reunir de novo, para ouvir a palavra. Era uma sede tremenda. Graças a Deus não deixei de reunir com os irmãos naquela época, porque hoje, se eu me arrependo é de cultos que eu faltei, porque foi tão tremendo, maravilhoso. Mas existia uma fase na minha vida em que eu comecei a frequentar uma igreja onde eu já não sentia mais a presença de Deus ali, os irmãos já não tinha mais a palavra de Deus sendo pregada verdadeiramente, e eu entrava em conflito todas as vezes, mas mesmo assim eu não conseguia deixar de me reunir com os irmãos, porque mesmo que eu não ouvisse uma palavra que era verdadeira da palavra, mesmo assim ainda eu cantava ao Senhor ali, eu orava, e eu estava perto de alguns irmãos que eu considerava na fé, mesmo assim não deixava de me reunir. Até o momento em que Deus me deu o privilégio de estar na frente de um grupo e continuar me reunindo com esse grupo e tentar pregar cada vez mais a palavra verdadeira do Senhor. Isso deve ser um incentivo para todos nós. Não podemos deixar de nos reunir, porque isso é saúde para a igreja, é vida para os irmãos, é vida para os irmãos. Não importa, não deixe de reunir como igreja. E se um dia o Estado nos proibir de reunir, preparem as cadeias, porque nós continuaremos nos reunindo. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Não deixaremos de nos reunir, jamais, até o dia em que nos reuniremos para sempre com Ele, na glória, aleluia. Não deixaremos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Que maravilha estar reunidos esta noite, com a graça de Deus. Precisamos priorizar o que é essencial na vida de fé. E o que é essencial? Essencial é ter um coração sincero diante de Deus. Essencial é ter esperança que não se apaga. Essencial é nos incentivarmos uns aos outros no amor e nas boas obras. Essencial é nos reunirmos sempre em nome de Jesus para adorar, para louvar e para cultuar o nome do Senhor Jesus. Não podemos deixar que essas coisas fiquem em segundo plano. Elas são essenciais. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Pregamos a tua palavra esta noite. Precisamos preservar o essencial na nossa vida espiritual. Não nos deixa perder, Senhor, a sinceridade de coração. Não nos deixa perder um coração translúcido diante do Senhor. Tu sabes quem somos. Ajuda-nos a chegar a Ti, expondo a nossa realidade mais íntima. Se tiver que arrepender, que nos arrependamos. Se tiver que pedir perdão, que peçamos perdão. Mas tudo para a glória do Senhor. Não nos deixa perder, Senhor, a esperança viva que invade a nossa alma, que enche o nosso coração de alegria. Não podemos perder a esperança de forma alguma em nosso coração. Ajuda-nos a esperar sempre em Cristo Jesus. A nossa esperança está na eternidade com o Senhor. Ela não pode ser abalada, ela não pode ser deslocada, ela não pode ser fragilizada, ela não pode ser despedaçada, porque ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Ensina-nos a viver uma vida de incentivo, onde uns aos outros possam crescer incentivando ao amor, incentivando as boas obras, como diz a tua palavra. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros, a nos interessarmos uns pelos outros, a amarmos uns aos outros, a nos relacionarmos, a sermos prestativos, a sermos presentes na vida uns dos outros. Ajuda-nos a manter a comunhão firme com Cristo Jesus e com os irmãos.
mas também, Senhor, nos dá força para não perdermos a reunião, o desejo de nos reunir em nome de Jesus, o desejo de estarmos juntos para cultuar ao Senhor, o desejo de buscarmos ao Senhor, o desejo de estarmos vivendo a Tua Palavra, o desejo de aprendermos a Tua Palavra, de escutarmos a Tua Palavra, de cantarmos ao Senhor, de contribuir, de ver os irmãos, de estar na comunhão. Não deixe que a gente perca, ó Pai, a prática da reunião da igreja. Te louvamos por poder nos reunir publicamente neste país. Abençoa os irmãos que sofrem na China, na Coreia do Norte, em países islâmicos, onde tem tantas restrições para a reunião. Fortalece o coração deles, lembramos deles, ó Pai, lembramos do sofrimento dos nossos irmãos, lembramos, Senhor, da dor dos nossos irmãos, e oramos por eles, para que o Senhor os sustente, para que o Senhor guarde as famílias deles, para que o Senhor fortaleça a fé deles, ó Deus amado. Oramos por aqueles que estão debandando, que estão desaparecendo, que não estão voltando mais às reuniões, que usaram esta pandemia como desculpa para não voltar mais à reunião da igreja. Tem misericórdia desses. Aviva, desperta, converte, muda. Que tudo, ó Deus, seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar em nome de Jesus esta noite.